Queridos irmãos e irmãs, desde semana passada e também nos próximos domingos, nós vamos meditar sobre o capítulo 6 de São João, o capítulo onde São João nos fala do pão da vida, do qual Jesus já começa a falar hoje no Evangelho. Mas, para que nós possamos compreender ainda melhor a mensagem do Evangelho de hoje, a primeira leitura é muito oportuna para nós. Sabemos que a história do povo escolhido por Deus, sobretudo falando agora da escravidão no Egito, a saída do Egito, a travessia do deserto e a chegada à terra prometida, é algo que aconteceu, é um fato, mas é também algo que é narrado para nos lembrar que essa é também a nossa história. E por isso é importante hoje a gente refletir sobre algumas passagens, sobre alguns pontos da primeira leitura que nos fazem entender o Evangelho. O povo que Deus tirou do Egito, e Deus realizou tantos prodígios, eles tinham um defeitinho, um só: esquecer-se de Deus. Deus fez tantas maravilhas, mas quando parecia a primeira dificuldade, eles esqueciam tudo o que já tinha acontecido. Deus fez prodígios, as 10 pragas, a retirada do povo do Egito, até que o faraó os deixou sair, e começam a ir pelo deserto. De repente chegam num ponto lá, de um lado montanhas, na frente o mar e atrás o exército do faraó. O que o povo fala? Deus nos trouxe aqui para nos matar, Deus não cuida de nós. Mas tudo que Deus tinha feito até agora, esquecem-se, atravessam o mar. Primeira dificuldade que aparece, esquecem tudo o que aconteceu. Era um povo que tinha amnésia, esquecia as coisas. E é o que nós vemos hoje. Em um determinado momento do deserto, falta alimento. Imaginem aquela multidão, milhares e milhares de pessoas no deserto. Em algum momento, a comida começou a faltar. E aí o que eles falam? Deus nos trouxe no deserto para que a gente morra aqui. Era melhor morrer no Egito, onde nós tínhamos panelas cheias de carne. Esse povo, às vezes, talvez se pareça um pouquinho com a gente, sem querer humilhar nem julgar ninguém. Mas acontece isso um pouco com a gente, quando nos sentimos no momento de tribulação, de dificuldade, e quem é que não as tem? Nós temos essa facilidade de esquecer o que Deus aconteceu. Quando a gente, em algum momento, se deixa levar por aquele pensamento, parece que Deus me abandonou, parece que eu estou sozinho, nós estamos esquecendo o que Deus já fez por nós. Se nós estamos hoje aqui, e todos vivos, é sinal que Deus não nos abandonou. Ele pode ter feito com que nós passássemos pelo vale tenebroso, como meditamos há pouco tempo, mas Ele passou junto conosco o vale tenebroso, os momentos difíceis. Ele não nos abandonou. Então, queridos irmãos e irmãs, primeira lição para nós hoje: não nos esqueçamos do que Deus já fez em nossa vida. A palavra de Deus muitas vezes nos chama a fazer memória, a recordar. O que é a missa? É também o momento em que nós recordamos e se torna presente e atual aquilo que Jesus fez por nós, para que a gente não se esqueça de que Deus não nos abandona. Segunda lição desta primeira leitura: o povo fala assim para Moisés: Deus nos trouxe ao deserto para morrermos aqui. Era melhor estar no Egito, porque lá nós tínhamos panelas cheias de carne. Vamos recordar um pouquinho? Como é que o povo vivia no Egito? Vocês se lembram? Como que vivia? Escravizados. E, no entanto, eles falam: era melhor no Egito, porque tinha uma panela cheia de carne. O ser humano tem isso, e isso é muito perigoso. A gente pode, às vezes, se conformar com certas situações, podemos ter, às vezes, um pouquinho de conforto e não perceber que estamos escravos. Imaginemos aquele povo escravizado, construindo as cidades, depois tendo que fabricar os tijolos, e alguém pergunta: como é que vocês estão? Ótimos! Por quê? Porque tem uma panela cheia de carne.
O que Jesus vai falar no Evangelho? Vocês estão me procurando porque vocês comeram o pão. Olha o perigo, às vezes, do conforto material, nos trazer essa sensação de que está tudo bem. E não percebemos que estamos com os braços presos, acorrentados. Como é que você está? Eu estou ótimo, porque na minha frente tem uma panela de carne. Não é a isso que Deus nos chama. Deus quer tirar todas as correntes que nos prendem. O perigo, então, por que às vezes a gente passa por momentos em que saímos, expressão tão usada, da nossa zona de conforto, para que nós não nos deixemos escravizar, para que diante de um momento feliz, a gente não esqueça as coisas que precisam ser mudadas em nossa vida. Não nos deixar ser escravos. Jesus, no Evangelho de hoje, está atravessando o lago. Em realidade, Jesus está fugindo. E por que Jesus hoje foge no Evangelho? Porque ele é medroso? Não. Porque ele é omisso? Não. Ele foge porque o povo está procurando ele somente por causa do pão material. Jesus atravessa o lago, o povo vai e fala lá: por que o senhor veio para cá? Quando que o senhor chegou? E Jesus tinha que dar satisfação a todo mundo. Quando que o senhor chegou aqui? E aí Jesus, que conhece os corações, fala para eles: vocês estão me procurando não porque viram sinais. Sinais, o que significa sinais em São João? Exatamente, manifestações da divindade de Jesus. Isso é o sentido de sinais em São João. É o Filho de Deus. Vocês não me procuram por causa disso. Jesus fala claramente: vocês estão me procurando porque comeram pão e estão satisfeitos. Era isso que o povo viu em Jesus. Queremos que ele seja o nosso rei, e por isso Jesus fugiu. Queremos que esse homem nos dê pão. Ele nos dá pão, os donos das padarias vão brigar com a gente, mas tudo bem. Ele nos alimenta, ele é o nosso rei. Não precisamos de mais nada. Olha as correntes, olha a escravidão. O que Jesus faz? Jesus não quer ninguém escravo, ele foge. Porque fugindo agora era uma forma de não deixar o povo na escravidão. Ele alimenta o povo, sim. Ele dá o pão material, sim. Mas não, ele não veio só para isso. E é isso que ele fala: trabalhai pelo pão que permanece para a vida eterna. Não é? Jesus não quer alimentar somente o nosso corpo. Ele alimenta, sim. Não precisamos repetir a homilia de semana passada. Jesus envolve os discípulos na preocupação pela fome do povo, mas não para aí. Se nós, como cristãos, como católicos, se a igreja se dedicasse somente, fique bem clara essa palavra, somente a dar o pão material, a igreja estaria fabricando escravos. Porque alimentar somente do pão material é uma forma de escravizar, porque é esquecer que existe um outro alimento, o alimento da vida eterna. E Jesus vai conduzindo hoje a sua reflexão com o povo, até que o povo fala para ele: ah, Senhor, então dá-nos sempre desse pão, não aquele que o Senhor multiplicou, mas esse outro pão, que é o pão da vida eterna. Que Deus coloque em nosso coração esta fome. Nós temos fome material, precisamos alimentar o nosso corpo, mas precisamos também ter no coração fome espiritual. Se nós não sentimos fome de Deus, sinal que estamos doentes. Se nós achamos que está tudo muito bem, que está tudo 100%, pode ser que haja correntes nos aprisionando. E Jesus vem exatamente nos convidar a isso, alimentar o corpo e alimentar a alma. É o que São Paulo fala, já para terminar e para não deixar de dirigir uma palavra aos pais e padrinhos. São Paulo fala no Evangelho que nós devemos despir-nos, despojar-nos do homem velho, o homem escravo no Egito, o homem acorrentado, o homem que se preocupa só pelo material. E aí fala São Paulo: revesti-vos do homem novo, a roupinha branca das crianças, a toalhinha que será colocada sobre elas após o batismo. É um sinal para elas e uma lembrança para todos nós, que nós não somos mais escravos no Egito. Não podemos viver acorrentados, mas temos que ser uma criatura nova. Uma criatura, sim, que tem fome do pão material, mas uma criatura que, sobretudo, é filha de Deus. É uma nova criatura que precisa também alimentar-se com a palavra de Deus, com o próprio Jesus. Uma criatura a quem Jesus hoje fala: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome.
Quem crê em mim nunca mais terá sede. Amém.